Muito boa tarde. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer o convite tão honroso que me fizeram. Eu chamo Paula Teles, sou engenheira civil, trabalho no planeamento e no desenho das cidades. Tenho um trabalho feito na Europa, em particular muito grande em Portugal, mas também algum no Brasil e algum em África. Sou presidente do Instituto de Cidades e Vilas com Mobilidade, que é uma instituição portuguesa que trabalha também com algumas entidades europeias e que tem como objetivo essencial promover os territórios inclusivos, portanto, para todos. Vou então iniciar a minha apresentação, que irá ser sobre acessibilidades e sobre as cidades do futuro. Isto é extremamente importante, porque as cidades do futuro não é só tecnologias que nós precisamos, também precisamos, mas não é só. Precisamos essencialmente de cidades mais humanizadas, e é isso que eu exatamente vos vou tentar explicar através de algumas realidades urbanas, de algumas realidades sociais, de alguns problemas e desafios que se colocam hoje, e sim, definitivamente, e quase depois a seguir, falarmos um pouco do planeamento das cidades inclusivas e apresentando algumas situações de boas práticas. Então, o que é uma cidade acessível? Pois bem, uma cidade acessível é uma cidade que permite de forma inequívoca o direito à própria cidade. Ou seja, é uma cidade em que a acessibilidade e o desenho urbano inclusivo têm que estar presente no planeamento e no projeto urbano. No fundo, é uma cidade que permite a liberdade. No fundo, ter mobilidade é ter liberdade. Nós aqui, até na Europa, se me permitem, hoje está muito em voga que o primeiro direito é o direito à habitação. E eu também acredito e apoio esse pensamento. Mas o segundo direito é o direito à mobilidade, através das condições de acessibilidade, porque quem não tiver mobilidade não tem liberdade e não tem acesso à cidade. E, portanto, esta é de facto uma matéria extremamente relevante que nós estamos com muita determinação a trabalhar aqui na Europa. Andamos há muitos anos, e eu em particular e a minha equipa, à procura das fraturas nas cidades. Queremos procurar as mazelas, as feridas da cidade, através de barreiras urbanísticas e arquitetónicas. Elementos que são urbanos, que todos os dias se implantam nas cidades, alguns que têm décadas de história em cima e que interrompem os sistemas de continuidade do caminhar. E, portanto, são caixotes de lixo em cima dos passeios, são carros em cima dos passeios, são passeios com buracos, são passeios que são exíguos ou que não têm as dimensões normalizadas, por vezes mobiliário urbano, árvores em cima dos passeios ou até caldeiras, enfim, um conjunto de situações que vão agarrando ao próprio edificado e que também permitem, por vezes, essa descontinuidade até no acesso a alguns edifícios, a alguns acessos a transportes públicos, nomeadamente às suas paragens, por vezes até alguns acessos promovidos por uma ocupação invasora de comércio tradicional, com umas esplanadas que colocam muito do seu equipamento em cima das calçadas, ou mesmo o grande estado de degradação delas próprias. Todos estes elementos impedem todos os dias pessoas com mobilidade condicionada de fazerem a sua caminhabilidade ou a sua deslocação na cidade. E vai desde as crianças até às pessoas idosas, como é óbvio, que são as mais vulneráveis, passando por pessoas com mobilidade reduzida, pessoas que têm problemas, limitações, nomeadamente limitações motoras, limitações visuais, por vezes auditivas, também as cognitivas, porque a cidade também tem muito ruído, às vezes é pouco intuitiva, pouco simples. E também, naturalmente, a quem transporta compras, mais com carrinhos de bebê, etc. Portanto, há aqui um conjunto muito grande de pessoas que na Europa constituem cerca de 60% da população da OCDE, que são pessoas com limitações. Significa, portanto, que por vezes, se nós técnicos não tivermos consciência destas debilidades, nós vamos fazer um erro muito grande, que é desenharmos as nossas cidades apenas para uma franja da população e não para a sua população total. E é exatamente isso que eu vou me preocupando no dia a dia. Entretanto, interessa-nos, quando planeamos o território, de que interessa-nos mostrar, evidenciar a quem tem a decisão, que normalmente aqui são também os nossos políticos e os prefeitos, neste caso os presidentes dos municípios, passar-lhes informação de quais são as ruas que estão acessíveis ou não estão acessíveis. E é por isso que nós gostamos de pintar os mapas e, através da procura das fraturas e das barreiras, desenharmos linhas nesses próprios mapas de cidades que consigam evidenciar
a verde, por exemplo, aquilo que são rotas acessíveis e a vermelha, aquilo que são rotas que não estão acessíveis e que é preciso trabalhar rapidamente. E pode ser, como acabei de dizer, em cima destas rotas, um conjunto destes percursos, destes mobiliários, destas situações mais urbanas, que de facto impede um cidadão de poder atravessar no seu dia a dia. Portanto, estamos a falar de uma escala 1-1, estamos a falar de uma escala muito humana, não de uma escala de plano diretor de área regional do território, mas na escala do caminhar. E é esse, de facto, o grande problema que temos pela frente. Nós, todos estes problemas que encontramos e que fazemos através de levantamentos, mapeamos no sistema de informação geográfico, colocamos em cima do território e depois são estas pintinhas, estas bolinhas que são os problemas que estão devidamente explicados no SIG, que vão permitir fazermos esta pintura dos mapas para mostrarmos aos cidadãos e também aos políticos quais são realmente as ruas que não têm acessível. E quando a cidade é acessível, é uma cidade que tem os passeios com capacidade de todos poderem circular. Vejam esta pessoa com a mobilidade condicionada que está a andar a uma velocidade enorme na sua cidade e, portanto, é o exemplo concreto de que nós realmente, se fizermos um trabalho de requalificar as calçadas, de ampliá-las, de dar situações de conforto e segurança, podermos efetivamente ter uma cidade acessível. Mas há outras realidades sociais. As realidades sociais são realidades que eu tenho muito gosto em poder explicar. Hoje nós temos uma sociedade que cada vez mais é representada por um grande individualismo. As crianças raramente brincam na rua, os pais nem sequer as deixam brincar na rua, elas não têm tempo para jogarem à bola, para fazerem jogos criativos face à azáfama que é o cotidiano da vida das famílias. E nós temos a obrigação de voltar a dar espaço, dar momentos de pausa à criança, que ela possa se divertir, apanhar vitamina D, fazer o que lhe apetece, porque só a partir daí a consegue criar e ao mesmo tempo integrar-se de melhor forma naquilo que é a sua comunidade. Ela, ao contrário do que nós gostaríamos, ela foi muitas vezes para a escola no banco de trás do carro dos pais. E esse trajeto da escola de casa para a escola e da escola para casa fez com que ela ficasse pouco autónoma, pouco viva. E é este, no fundo, sedentarismo que nós hoje queremos, através das cidades também inclusivas e das cidades saudáveis, incutir nos jovens. Fazer com que as crianças comecem novamente a brincar na rua, que os pais apostem nesses caminhos das escolas e estamos a fazer um trabalho muito grande em Portugal e na Europa para voltar a fazer com que estas crianças possam circular no espaço público, no espaço urbano. De resto, temos grandes autores que fazem deste tema a sua vida profissional, mostrando aos pais, mostrando às famílias, mostrando à comunidade que nós estamos a precisar urgentemente de termos cidadãos mais ativos e que esta capacidade de mobilidade, de andar a pé, de saltar na rua, de fazer os caminhos para as escolas, levam a crianças mais felizes e, simultaneamente, a crianças mais saudáveis. E também partilhar convosco que sou cronista de um jornal nacional português muito importante, que é o Jornal de Notícias, que escrevo todas as semanas às terças-feiras, que, aliás, se procurarem o Jornal de Notícias, que é um dos órgãos de comunicação social mais importantes do país, de Portugal, e colocarem o meu nome, Paula Teles Mobilidade, vão encontrar as minhas crónicas às terças-feiras, que escrevo sempre sobre estas preocupações que também vos estou aqui a falar, sobre as cidades, sobre o território, sobre as mudanças sociais, sobre sociologia urbana, sobre arquitetura, sobre planeamento das cidades. E muito recentemente também escrevi sobre as escolas sem pressa, mostrando que numa altura que é o mês de setembro, em que na Europa nós regressamos à escola, precisávamos de ter contextos diferentes, precisávamos nós pais de dar mais tempos de pausa às crianças para elas sem pressão encontrarem os próprios brinquedos no seu meio e no seu enquadramento para poderem realmente brincarem e aprenderem a viver os espaços de outra maneira. Mas nós hoje vivemos até mais tarde. A Europa está com uma taxa de envelhecimento muito grande,
Quando era nova, haviam poucas pessoas com mais de 80 anos. Hoje já digo que há poucas pessoas com mais de 100 anos, mas existem já com mais de 100 anos, e há inclusivamente cidadãos que mostram que é possível viver até aos 100 anos a trabalhar. E, portanto, também compete-nos a nós, profissionais das cidades, encontrarmos soluções para que estes cidadãos possam viver até mais tarde, mas viverem com alegria, com mais saúde, com mais qualidade de vida, e que possam, sim, ajudar as gerações mais novas a crescerem de forma mais harmoniosa. Temos em Portugal um personagem fantástico, que foi o Manuel de Oliveira, que viu até aos 106 anos a trabalhar, um cineasta de nome mundial, mas aí no Brasil os amigos têm Oscar Niemeyer, que é arquiteto, um dos meus preferidos, que desenhou Brasília, entre outras peças importantes, e Oscar Niemeyer viveu até aos 103 anos a trabalhar, e portanto também estas duas pessoas são provas de grande escala mundial de que nós temos que nos preocupar com as acessibilidades para que estas pessoas que vivem até tarde, trabalhando também, possam ter uma vida com muito mais conforto. Depois há outra questão social que já vem do século passado, que foi finalmente as mulheres conciliarem a sua vida profissional com a sua vida familiar. Hoje também vivemos esta angústia, por um lado, por outro lado, liberdade do teletrabalho, e que permite eventualmente uma maior capacidade de conciliar as tarefas de casa com as tarefas profissionais. Mas estas novas formas de vida também remetem para novas preocupações, para novos desafios e para novas respostas no que diz respeito à mobilidade. Veja-se, por exemplo, as pessoas idosas que outrora ficavam em casa a ver televisão, era aquilo que tinham, e hoje, que à noite saem, nem que seja num carro alugado, num cabriolé fantástico, para voarem de uma cidade para a outra, para irem simplesmente jantar, ou irem a um cinema, ou irem a um teatro. Nós, na OCDE, em 2050, vamos ter mais de 30 pessoas com mais de 65 anos, e em 2050 40% já têm mais de 60 anos. Portanto, temos a plena consciência de que com esta inversão da pirâmide demográfica, nós temos que rapidamente termos territórios desenhados para elas. Mas se não, vejamos também quando somos mais. Aliás, é essa a minha forma de pensar, e foi a partir de eu ser mãe, há 29 anos, que percebi que as cidades não eram para todas as pessoas, nomeadamente para as mulheres com carrinhos de bebê na mão. Foi no nascimento da minha primeira filha que eu rapidamente percebi e entendi que tinha que fazer algo enquanto engenheira civil para as cidades serem mais amigáveis e haver mais direito à cidade. E, portanto, foi exatamente este o papel que iniciei. Aliás, a minha primeira publicação é dessa altura, e hoje tenho a consciência que o direito à cidade é o que me move enquanto profissional e cidadã. É perceber que todos nós, felizmente, temos o direito de ser diferentes e temos o direito de ter acesso aos transportes, ao teatro, à educação, a tudo que move na cidade. E é justamente sobre esse direito que estamos aqui a fazer esta palestra convosco. Mas vou-vos dar outros problemas que são também desafios para quem desenha as cidades e para quem tem que incluir e integrar todas estas preocupações. Nós hoje vivemos problemas planetários, temos problemas das alterações climáticas. As alterações climáticas todos os dias estão-nos a desapontar e estão-nos a remeter para novas e grandes preocupações e simultaneamente para encontrar novas soluções. E uma delas é a necessidade de descarbonizar. Temos a consciência que cerca de 1/3 das emissões que vão para a atmosfera advém da mobilidade, pelo uso exagerado, diria eu, abusivo do automóvel. É, portanto, nesta questão de uma mobilidade não só assente nas acessibilidades, mas à escala do tráfego, que nós estamos a tentar resolver os problemas e que também temos que trabalhar o nosso papel de técnicos para criar esta descarbonização de forma global. Este aquecimento já existe, esta imagem é de Madrid, um dia que estava em Madrid que de repente era tanto nevoeiro face à poluição do ar que ficou proibidíssima a entrada de veículos na cidade e só se podia andar de bicicleta e grande parte das pessoas já andavam com máscara, portanto vejam, e claro que depois
estas circunstâncias remetem para o aquecimento global. Nós, inclusivamente, na Europa, vivemos este ano temperaturas elevadíssimas, em alguns sítios com mais de 30 graus para aquilo que costumava ser, e, portanto, temos que reduzir a temperatura através de novos desenhos das cidades. Vivemos transições sociais face às guerras, estamos numa altura mundial com grandes guerras à escala mundial, nomeadamente na Europa e no Médio Oriente, que também remetem para novos pensamentos, novos desafios de tudo que é construção e também dos movimentos sociais. Mas temos um ponto extremamente relevante na nossa cidade, aqui eu vivo no Porto, que é a segunda cidade maior do país, porque o turismo tomou conta da cidade. Não é só Lisboa, que se tornou muito turística, mas também o Porto e outras cidades como Guimarães, Braga, etc. E, portanto, nós temos muitos turistas que estão todos os dias a ocupar o nosso espaço público, caminhando, andando com malas de viagem, e que nós temos que realmente resolver o problema das calçadas, que têm que ser mais confortáveis para o exercício. Este novo paradigma é a cidade em movimento, é a cidade em trânsito, é a cidade enquanto palco muitas soluções metropolitanas, em que os carros já não têm espaço, os passeios e as calçadas são reduzidas, em que há um objetivo que remete para o redesenho urbano. E essa é realmente uma preocupação. Mas depois há outro grande desafio, são as tecnologias da informação. Vivemos num mundo com grandes tecnologias, com sistemas Wi-Fi, com tudo que hoje traz os smartphones, que nos trazem pela frente, que nos levam também para novos pensamentos a nível da mobilidade e da própria inteligência artificial. Portanto, a metodologia para planear cidades inclusivas é justamente esta, é pensarmos nos territórios 360 e nos objetivos de desenvolvimento sustentável, que vocês todos também têm e conhecem, que sabem e conhecem. Nós, no caso português, é trabalhar as escalas do desenho às escalas do plano local e às escalas estratégicas, portanto, de maior dimensão, fazendo planos de mobilidade urbana sustentável, que integram desde o território ao tráfego, aos transportes, aos interfaces, aos estacionamentos, a própria logística urbana, a segurança rodoviária, portanto, trabalhar todos os modos de mobilidade com o objetivo transversal da qualidade do ambiente urbano e da inclusão, naturalmente os passeios, é fazermos planos de promoção das acessibilidades que vão incutir nos próprios planeamentos das prefeituras, um trabalho tanto no espaço público como no edificado, como nos transportes, como na comunicação e na acessibilidade, e nós estamos hoje a elaborar planos de promoção das acessibilidades, que no fundo permite-nos dar esses diagnósticos das barreiras arquitetónicas, permite-nos planear as principais propostas de intervenção e elaborar, no fundo, mapas com orçamentos, no fundo é isto que estou aqui a mostrar, esses mapas que, como já referi, que são mapas muito importantes e que, agrafados com uma lista de orçamental, permitirão aos autarcas a sua própria tomada de decisão, é pegarmos, portanto, nesta nova lógica das cidades que foram desenhadas durante décadas para o automóvel e resgatar o espaço automóvel. Nós queremos essencialmente resgatar este espaço. Queremos que estes novos canais sejam canais amigos das pessoas, onde as pessoas possam caminhar, onde as pessoas possam andar de bicicleta, onde o ruído passa a ser não os ruídos automóveis, mas as crianças, onde as pessoas de forma de exceção possam, não de exceção, mas de forma normal, possam vir para a rua, possam começar a usufruir dos espaços urbanos, em bancos que têm costas para os mais idosos poderem sentar, apostando na estrutura verde, numa estrutura que vai reduzir a velocidade, em passeios que são completamente acessíveis, em esplanadas que todos os dias se criam naquilo que é, no fundo, o comércio tradicional ao ar livre. E, portanto, viver numa sociedade em que os cidadãos possam definitivamente tê-la não como espaço só de trânsito e deslocação, mas como espaço de estadia. E esta é a grande revolução das cidades, é esse espaço de estadia que nós temos com a ajuda dos regulamentos, e eu tive a honra de coordenar o grande livro da Regulamentação Portuguesa das Acessibilidades, que é esta capa que aqui está, e portanto que temos, o Covid veio-nos trazer a ajuda de que tínhamos que fazer rapidamente maiores passeios, não dava tempo a construir, tínhamos que fazer passeios com outras soluções, e temos hoje utilizado um conjunto de desenhos que evitem estas calçadas que são muito difíceis de andar, com calçadas
muito mais organizadas, mais confortáveis, com desenhos mais amigáveis, com estas marcas para os cegos e pavimentos táteis que são fundamentais, bem orientados através de normas portuguesas e europeias que estamos a criar para esses pavimentos, e é desta maneira que a cidade da Silva tem implementado em toda a Europa, que tem feito com que cada vez mais a Europa e Portugal possa ser uma zona muito mais livre, para que todos possam fazer turismo, para que todos possam trabalhar, para que todos possam se deslocar de um lado para o outro, integrando os mais vulneráveis. Hoje há um desenho muito relevante no país e na Europa inteira, que são zonas de coexistência, são zonas que de facto nós utilizamos para podermos ter os meninos todos a brincar no espaço público ao ar livre. E, portanto, as boas práticas, que estou aqui mesmo a terminar, são essencialmente estes exemplos, são essencialmente espaços de todos, espaços que conseguem estarem desenhados para todos, com a escala humana em primeiro lugar, em que tínhamos desenhos que eram propriamente desenhos de áreas de automóveis e que hoje são áreas de peões, em que são áreas desenhadas à escala humana. E com este desenho vos deixo, porque é um desenho que eu penso que é muito simbólico de uma avenida onde havia carros, que se transformou numa zona de estadia, que é no Algarve, em Vila Moura, onde nós e a empresa que eu tenho, que é MPT, Mobilidade e Planeamento do Território, que é uma empresa que trabalha só o desenho da cidade e o planeamento do território, acabou por concretizar recentemente, e tem sido um êxito percebermos que é nesse espaço de convívio entre todos que realmente conseguimos ter uma mobilidade muito mais inclusiva, onde até a pessoa, o cadeirante, tem lugar no próprio banco, em que todos são iguais e se podem sentir iguais, onde as gerações podem estar mais juntas, e é assim que nós fazemos sustentabilidade. É que também uma cidade acessível é uma cidade mais sustentável. Obrigada a todos, um bom trabalho e até breve.